Vamos lá, então, vamos ouvir a palavra de Deus, queridos. Que seja uma manhã preciosa para a glória de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 2,15. Êxodo, capítulo 2, verso 15. Não deixe nada roubar de você a palavra do Senhor. Amém? Êxodo capítulo 2, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu do faraó e foi morar na terra de Midian. Ali se assentou à beira de um poço. Curve sua cabeça. Espírito Santo, nós desejamos muito a tua voz. Desejamos muito ter a certeza de que tu estás falando conosco. Quantas vezes, em momentos de total bagunça, foi a tua voz que pegou em nossas mãos e nos pôs em pé. Ó Deus, nós te pedimos mais uma vez, venha até o nosso encontro. Fala conosco, Senhor. Cada um aqui temos guerras em momentos e lugares diferentes, mas todos estamos sob ataque. Não há ninguém aqui que não esteja sob um ataque. E só a tua voz, só ela pode nos livrar disso. Fala conosco, nós precisamos muito de ti, da tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você sabe que Moisés é um milagre. O nome Moisés é aquele que foi tirado das águas. Quando sua mãe Joquebede coloca ele no Nilo, num pequeno cesto, e permeabilizado ali com betume, um cesto de junco trançado, e surpreendentemente aquele cestinho, guiado pelas mãos de Deus, vai parar no exato lugar onde a filha de Faraó estava tomando banho. É um milagre. Primeiro porque o cesto foi guiado perfeitamente para o lugar onde tinha que ir. Nenhuma correnteza no rio, nenhum vento soprou contra o curso que Deus estabeleceu. A natureza teve que se render ao propósito de Deus. É como se as águas estivessem proibidas de caminhar para uma direção diferente daquela que Deus tinha estabelecido. E quando o cesto chega, a Bíblia diz que a filha de Faraó ouve o choro do menino. Outro milagre. Um choro de uma criança não é algo agradável. Não é algo que atrai. Muito pelo contrário. Quando uma criança chora, normalmente a gente tira a criança de um ambiente e leva para um canto para acalmá-la, porque o choro irrita. O choro incomoda. Mas a Bíblia diz que aquela filha de Faraó ouve o choro da criança e aquele choro entra nos seus ouvidos como sinfonia, como música clássica, como canção agradável. Moisés é um milagre. Ele vive 40 anos dentro do Egito como um príncipe. Ele é criado dentro de um palácio e feito egípcio, até o dia que você conhece. Ele anda pelas ruas do Egito. O povo hebreu é um povo que cresceu muito e Faraó agora está preocupado porque são muitos hebreus. E ele vê um soldado egípcio chicoteando um trabalhador hebreu, um escravo hebreu. E ali ele comete um assassinato. Ele mata o egípcio para proteger um hebreu. E é interessante que quem faz a fofoca de que ele matou um egípcio foi o mesmo povo que ele tentou proteger. Quem sai contando que Moisés era um assassino eram os hebreus. Nem todas as pessoas que a gente tenta fazer bem a elas serão leais conosco. Se prepare por isso, porque isso é a vida real, né? Por isso que antes de você ser bom, você deve ser justo. Quando você é muito bom, você pode fazer papel de bobo. Mas quando você é justo, você nunca será enganado. Então olhe para o seu vizinho e diga: antes de ser bom, seja justo. Moisés tem que fugir do Egito. Não é que ele acordou um dia e falou: hoje eu vou matar um egípcio. Não, aconteceu.
Naquele dia ele levantou, tomou café, se arrumou, tinha planos no Egito, mas de repente uma decisão fez ele ter a vida de cabeça para baixo. Agora ele tem que sair fugido do Egito, porque o texto que li a você, quando o faraó soube que ele tinha matado um egípcio, o faraó decidiu matar Moisés. Era uma traição. Como é que você vai matar alguém do seu povo para defender um escravo? E Moisés vai embora. E agora ele caminha para um lugar que ele não escolheu. Um lugar que não estava no planejamento. Um lugar que talvez ninguém nunca escolheria, que é o deserto. Mas dentro desse lugar indesejado, havia um outro lugar que Deus estava preparando para ele. Uma casa. Uma casa que não é muito famosa na Bíblia, mas uma casa que foi uma forja na vida de Moisés. Que é a casa de um homem chamado Jetro. Jetro, que vai ser o seu sogro. Moisés, ele diz, eu vou fugir para a terra de Midian. E quando ele está chegando na terra de Midian, e ele não está sendo impulsionado por um sonho, por um aplauso, por um contrato fechado. Não, o que impulsiona Moisés é a dor. Ele está se movendo pela culpa, por uma notícia que se espalhou por todo o Egito, que ele é um assassino. Então ele tem vergonha, conflitos, constrangimento e medo de morrer. Eu não sei você, mas nem sempre o que nos empurra é algo bom. Nem sempre o que nos faz nos mover são dias agradáveis. E é exatamente esse endereço indesejado que Deus marcou para forjar Moisés. Sim. Algumas vezes a gente quer o palco, mas algumas vezes Deus nos matricula no pasto. Algumas vezes a gente quer o glamour, mas algumas vezes Deus marca a forja na escuridão. Foi nesse lugar que Deus escolheu para forjar um libertador. Quando a gente quer muito que algo aconteça agora, e Deus fala, não, não vai ser agora. Vai ser num processo, vai ser lento, vai ser devagar, vai ser dia a dia, tijolinho por tijolinho. Mas tem uma palavra que eu guardo no coração quando tudo na minha vida dá errado. Deus nunca desperdiça um dia ruim. Deus nunca desperdiça um deserto. Muito pelo contrário, Deus desenha destinos em desertos. Deus nunca vai desperdiçar uma demissão. Nunca. Ainda que essa demissão tenha te feito voltar para a casa dos seus pais. Deus nunca vai desperdiçar essa sua experiência empresarial, mesmo que a tua empresa até hoje não tenha decolado. Até hoje vendeu o almoço para comprar a janta. Mesmo que você tenha sonhado com um palco e Deus está te dando um pasto. Eu me lembro de Tiago, capítulo 1, verso 2, quando ele fala, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Verso 3. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Mas veja, deixa o texto. A fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Agora veja o que há antes. A perseverança deve ter ação completa. Moisés chega em Midian. Quando ele chega lá, junto ao poço, tem 7 jovens, as 7 filhas de Jetro, um sacerdote, que estão sendo expulsas por pastores. Moisés chega meio atordoado, e ele vê aquelas 5 jovens sendo expulsas, ou seja, não tinham o direito de dar água, e Moisés se levanta e ele defende aquelas jovens, ele entra em defesa e as protege, e elas podem dar água para os seus animais, e ali ele se despede delas. Elas voltam para casa e contam para o seu pai, dizendo, pai, olha, a gente foi ao poço hoje dar água para os animais, e lá tivemos um conflito com os pastores, mas chegou um homem lá,
E ele nos protegeu, nos defendeu diante das afrontas dos demais pastores. E o pai das meninas pergunta: cadê esse homem? Onde ele está? Ah, ele é um egípcio. Onde ele está? Por que vocês não trouxeram eles para comer conosco? E aí elas vão atrás, trazem Moisés. E Moisés decide e concorda com o convite de morar com eles. Moisés mora com Jetro. Ele vai se casar com uma das filhas de Jetro, a Zípora. E ele vai ter um filho chamado Gerson. É o filho de Moisés. Aquele não é um lugar desejado. Mas naquele dia indesejado, Deus começou a construir uma forja, uma história de príncipe do Egito, agora cuidador das cabras do sogro. E um desses dias, que ele estava cuidando das cabras dos sogros, está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 1 e 2. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia levou o rebanho para outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo que saía do meio da sarça. E Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés não subiu ao monte Horebe para encontrar a Deus. Moisés não subiu ao monte Horebe para fazer uma vigília. Ele estava subindo o monte Horebe para trabalhar. Ele estava cuidando das cabras do sogro. E o rebanho do sogro, o dia a dia, no tempo indesejado, o trabalho no dia sem glamour, se tornou um GPS para o monte de Deus. O emprego aparentemente tapa-buraco, o bico de final de semana, aquela situação bem quebra-galho, que a gente sabe que não é o lugar que Deus tem para nós, mas é o que tem para hoje. Foi a trilha que Deus desenvolveu para o maior encontro que Moisés teve com Deus ao longo da sua vida. Deus marcou o maior encontro com Moisés no meio da rotina. O poder de Deus apareceu para Moisés no meio da sua rotina. Ele estava cuidando das cabras do seu sogro. Sim, eu creio que num ônibus lotado, ouvindo um louvor, Deus pode acender uma nova convicção na minha vida, no meio da minha rotina. Eu creio que no caixa do mercado, você servindo ali os clientes do mercado com gentileza, e você percebe que esse é o seu chamado: servir, se relacionar. Você pode, no meio de uma planilha de Excel insuportável de fazer, cheia de cálculos, o Espírito Santo sussurra no seu ouvido: o seu Horebe começa nessa planilha. O que eu acho maravilhoso é que, enquanto ele pastoreava as cabras, o rebanho do seu sogro, ele estava subindo em direção ao encontro que mudaria a vida dele. Qual é o seu quebra-galho hoje? Qual é a sua rotina indesejada? Qual é a sua vida e o que você tem feito? Eu me lembro de Hebreus 12, 29, porque quando eu lembro disso, não existe nada que seja desperdiçado, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Sim, o nosso Deus, Ele é escandalosamente poderoso para se manifestar na minha rotina, para se manifestar no meu dia a dia. Por isso que Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, verso 23, tudo o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens. Tudo. Está cuidando das cabras, por
que está subindo o Horebe? Olha, eu estou subindo o Horebe porque esse é o emprego que eu tenho hoje. Eu estou subindo o Horebe porque essa é a coisa que eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que pagar essa conta hoje. Eu tenho que tomar uma decisão na minha vida hoje. E quem olha de fora diz, é só mais um dia comum. Mas quando você trabalha de forma comum, com a esperança de que aquele Deus que você serve não é comum como os dias que você está vivendo. Deus tem sarças queimando no meio dessa rotina, que você diz, olha, até ontem eu amaldiçoei, mas eu não vou amaldiçoar. Eu quero dizer que os maiores encontros que Deus tem com você não serão em dias que você vai estar enfeitado, maquiado, bonitão, dias de glamour, dias de luzes. Deus pode aparecer a você enquanto você cobre e cuida das cabras do seu sogro, e naquele dia comum, em lugares indesejados, a forja de Deus pode tratar o seu coração, pode tratar a sua vida. Ele está ali cuidando das cabras do sogro. Não há nada especial nisso. Mas de repente, quando ele está cuidando da cabra do sogro, ele vê uma sarça pegando fogo. É um ambiente que a gente não quer estar. É um período que muitos vão dizer, é um buraco na minha história. Eu já vi gente falando isso. São os anos perdidos da minha vida. São períodos que eu não vejo a hora de passar, porque não há nada que possa acontecer. E Moisés está assim, de roupa de seda, de comer uvinha na boca, de ter alguém balançando uma folha de bananeira no dia de calor. Agora está no meio de um deserto sujo, todo empoeirado, levando cabras para comer e buscar um pouco de raminhos, sem nenhum tipo de plateia, fama. Mas quando os homens não nos veem, Deus nos vê. Quando as pessoas não nos aplaudem, os olhos de Deus ainda estão ali. Talvez você disse, pastor, eu nunca estive tão humilhado na minha vida. E Deus pode dizer, você nunca esteve tão perto de eu te usar como nesses dias. Você pode estar dizendo, eu nunca estive, nossa, tão abatido, portas se fecharam para mim, ninguém me chama mais para nada, eu estou no meu canto. Deus está dizendo, fui eu que coloquei você nesse canto, porque eu estou forjando o seu coração para coisas maiores. Algumas vezes Deus limpa a nossa vida, Deus nos tira de palácios, nos tira de grandes companhias, Deus nos afasta de um monte de gente, para fazer um trabalho simples, um trabalho que ninguém aplaude, que não dá like, que não tem nada. E muitos vão dizer, nossa, em que decadência, de príncipe do Egito a pastor de cabra que nem é sua, do seu sogro. Mas você não faz ideia do que Deus preparou para a sua rotina. Aleluia, Deus tem coisas lindas em lugares indesejáveis para você. Lugares indesejáveis podem ser lugares de avivamento. Lugares indesejáveis podem ser lugares de virada de chave. Lugares indesejáveis podem ser lugares de revelação. Lugares indesejáveis podem ser lugares de propósito. Lugares indesejáveis podem ser lugares de uma criatividade que você nunca teve. Deus não vai agir só em lugares que você chama de nobre, porque a nobreza está na presença de Deus e não naquilo que você enxerga como bom ou ruim. Moisés vê a sarça e o mesmo chão que é o chão do fugitivo, o mesmo chão que é o chão do envergonhado, do camarada que comete um assassinato, é o chão agora que ele tem que ouvir uma voz dizendo, tira a sandália dos seus pés. Até ontem, esse era o chão de uma pessoa sem rumo. Até ontem, esse era o chão de um lugar mais indesejado. Porque na nossa cabeça, se é um passo para frente, a gente aceita. Mas se é um passo para trás, a gente demoniza. Estamos prontos para prosperar, mas não estamos prontos para descer um degrau. Estamos prontos para ter uma renda elevada, mas estamos confusos quando temos que diminuir o padrão de vida. Aceitamos o bem, mas temos muita dificuldade em aceitar o mal. Quando o carro é trocado todo ano, e cada vez mais novo, cada vez mais perto do 0 quilômetro, a gente vê a graça de Deus. Mas quando eu tenho que vender um carro e para começar a voltar a andar de ônibus, aí eu vou dizer que Satanás está na minha vida, e que o inimigo está me destruindo. Será que o Deus que pegou aquele cesto e levou para a filha de Faraó,
que fez o choro de uma criança desesperada virar sinfonia no ouvido da filha de Faraó, que o sustentou 40 anos dentro de um palácio, será que esse Deus agora ficou fraco? Será que esse Deus agora esqueceu do que prometeu? Você não pode ver Deus apenas quando o seu coração se alegra, mas você tem que ver Deus também quando o seu coração se entristece. Naquele lugar indesejado, versículo 5 de Êxodo 3, a Bíblia diz: então disse quem? Deus. O lugar é indesejado, mas Deus ainda fala: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Ué, mas não é indesejado o lugar? Não é o pior lugar da minha vida? Não é o lugar que eu não queria estar, é o meio de um deserto, mas agora é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus não mudou o cenário indesejado, Deus mudou Moisés no cenário indesejado. Deus estava forjando o coração dele, e a instrução era clara: tire as sandálias. Sandálias é o teu controle, sandália é a sua proteção, sandália é esconda a sua vulnerabilidade, se proteja. Não, Deus está dizendo: tire sua sandália, esteja sobre o meu controle, venha para o meu controle, quebre a sua autoconfiança, porque mesmo o chão que cheira a ovelha é o chão que agora eu falo contigo, é o chão que agora revela o meu propósito, é o chão que agora te darei vida. Esse WhatsApp que você diz: pastor, só recebo uma notícia, Deus está dizendo: para, respira fundo, consagre ao Senhor esse aparelho, que é através dele que você vai fazer negócios. Olhe, Deus não vai mudar o ambiente, Deus vai mudar você. Deus não vai mudar o bairro, Deus vai mudar você. Deus não vai mudar pessoas, Deus vai mudar você. No trânsito, ao invés de murmurar e xingar, faça de cada quilômetro percorrido um santuário, onde a glória de Deus fale com você, em nome de Jesus. Na fila do SUS, ao invés de ficar xingando o médico, batendo boca com um, vá para a fila e saiba que quem vai definir a vida e a morte não é o tempo do atendimento, mas é aquele que te levantou. E de um território maldito, Deus pode te dar um território de glória. Ah, meu irmão, o deserto é deserto até o dia que Deus está nele. E eu vou tirar a sandália, porque deserto com Deus vira palácio, deserto com Deus vira unção. É por isso que 1 Pedro capítulo 5 verso 6, Pedro vai dizer: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no devido tempo. Lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É um lugar indesejado, mas Deus está ali. E eu estou falando com gente aqui que está dizendo: pastor, eu não vejo a hora dessa fase mudar, eu não vejo a hora das coisas começarem a acontecer na minha vida. E Deus está dizendo: tolo, fui eu que te empurrei, porque esse lugar indesejado vai ser o lugar mais necessário para a sua vida. Você não tem como voltar para conquistar o que prometi a você com um coração egípcio. Não tem. E naquele lugar indesejado, Moisés vomita tudo que eu e você vomitamos quando o dia não é bom. Crises. Deus fala para ele que vai usá-lo, mas no versículo 10 do capítulo 3, ele vai dizer: portanto, agora vá, eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó e tirar os israelitas do Egito? E Deus afirmou: certamente eu estarei com você. Esse é o sinal que eu sou quem envia. Quando você tirar o povo do Egito, você adorará a Deus nesse monte. Só que aí no versículo 14, Deus diz de novo a Moisés. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você vai dizer aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E lá no capítulo 4,
A resenha continua de Moisés. Versículo 10. Moisés, porém, disse ao Senhor: se me permitires, Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Tenho muita dificuldade para falar. O Senhor disse: quem que deu boca ao homem? Quem que fez o mudo? Quem que fez o surdo? Quem concede vista ou torna cego? Não sou eu? O Senhor? Agora, pois, vá, eu o ajudarei a falar, ensinando-lhe o que tem que dizer. Deus não responde às suas inseguranças colocando um espelho na sua frente. Deus responde às suas inseguranças colocando a presença dele na sua frente. Quando Moisés diz: eu não sei falar quem eu sou, Deus não põe um espelho para dizer: realmente você não é nada. Deus se apresenta dizendo: eu sou o que sou, e o eu sou está enviando você. Deus sabe quem você é. Essa fase não é uma fase perdida. Deus manda eu dizer a você: você quer currículo? E Deus não te dá currículo, Deus te dá uma companhia. Você quer impressionar os homens com alguma coisa em você? O que vai impressionar os homens não é você, mas é o Deus que está em você. Deus hoje vai levantar você para um novo tempo. E eu sei que alguns aqui sabem dizendo: pastor, eu não sei falar em público. E Deus está dizendo: eu estarei com você. Eu não tenho uma rede de internet, eu não sou uma pessoa que tem engajamento. E Deus está dizendo: eu serei a sua plataforma, eu serei o seu engajamento. Pastor, eu não tenho recursos. E Deus está dizendo: Moisés, eu serei a sua provisão, filho. Eu serei. Tira os olhos de você. Você não vai viver uma cura sobre suas fraquezas olhando no espelho. Você vai viver a cura das suas fraquezas olhando para a minha presença. Em você mesmo não há vida, mas olhe para mim. Olha para esse lugar horrível que eu mandei você vir para cá. Esse lugar indesejado é indispensável, porque eu estou forjando a sua cabeça. É por isso que Deus fala em Isaías capítulo 41 versículo 10: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu fortalecerei, eu ajudarei, eu segurarei com a minha destra e com a minha justiça. Deus manda Moisés para uma casa, a casa de Jetro, a casa que ele não queria estar. E eu vou ser bem honesto com você: eu já vivi momentos indesejáveis que eu não queria estar. E você também. As casas de Jetro não são lugares desejáveis. Não tem conforto, não tem beleza. Mas a casa de Jetro, ela muda a minha cabeça de príncipe do Egito para me tornar um templo da presença de Deus. Quem é tratado na casa de Jetro aprende a liderar palácios. Quem é tratado na casa de Jetro, quem entende o que é a casa de Jetro, Deus corta, Deus lixa, Deus ajusta, não para te diminuir, mas para você caber no propósito que Ele colocou na sua vida. Algumas vezes, eu já vivi isso, Deus coloca um chefe para liderar você na empresa, alguém que é mais novo e inexperiente que você. Aí a gente diz: uau, que humilhação. Eu sou mais antigo de empresa, tenho mais experiência, e colocaram um moleque para me liderar. Mas quando isso acontecer, viva esse processo sem ficar magoado. Pode ser uma casa de Jetro, onde Deus está diminuindo você, lixando você, aparando você, para você caber em um propósito maior. Tem períodos da nossa vida que a gente não rende tanto. Em outras épocas, você fazia 10 com o pé nas costas. Hoje, para fazer você demora. Mas faça com excelência o que você é capaz de fazer. Ao invés de ficar cruzando os braços e dizendo: eu não sou mais bom em nada, eu não sou mais bom em nada, eu não sou mais bom em nada. Que saudade que eu tinha daquelas minhas habilidades. Existem fases que Deus te tornará improdutivo, só para você reagir do jeito que Ele quer que você reaja. Porque você não é uma máquina, você é um filho de Deus.
E nem sempre as coisas vão fluir do jeito que você queria. Algumas vezes, Deus vai trocar um microfone por uma vassoura. E quando Ele te deixar com a vassoura, segura essa vassoura como um cetro, que um dia vai ser usada para abrir mar vermelho, para tirar água da rocha. O que eu quero dizer é que Paulo ilustra isso em Filipenses 2:5. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, que apesar de ser Deus, não considerou a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes, ao invés de se valer de ser Deus, Ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Agora tem uma coisa para a gente orar, que a casa de Jetro deu a Moisés que nenhum outro lugar deu. Sabe qual foi? Uma família. Foi na casa de Jetro que ele encontrou sua esposa, e foi na casa de Jetro que ele teve o seu filho. Porque não existe ministério bem sucedido até que você vença na sua família. Não há nenhuma vantagem em abrir um mar, em tirar a água da rocha, em libertar mais de 2 milhões de homens, se a sua vida está destruída em sua família. No lugar indesejado, Deus deu a Moisés o maior patrimônio que um homem e uma mulher pode ter. Porque antes de conduzir um povo, você tem que aprender a conduzir uma casa. E há muitas pessoas que não rompem em suas vidas particulares, profissionais, financeiras, ministeriais, porque Deus não vai deixar você ter sucesso, se esse sucesso te fizer ficar embriagado ao ponto de esquecer que há uma família para ser cuidada. E quem não pastoreia a sua própria tenda se perde quando quer liderar as tendas dos outros. Quem não cuida da sua casa não consegue ter um chamado frutífero. Não adianta orarmos por outros se não conseguimos liberar perdão dentro da nossa própria casa. Não adianta querermos fazer cursos online de mentoria se os nossos filhos vivem com o celular na mão. Não adianta querermos aplicar uma agenda cultural para a mesa dos outros se a mesa da nossa casa é uma mesa esvaziada. Sim, no lugar indesejado, Moisés encontrou a sua esposa. No lugar indesejado, Moisés teve seu filho Gerson. E de lá, ele saiu para ser o maior libertador da história. Porque Salmo 127:1 diz: se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Se o Senhor não vigiar a cidade, inútil será a sentinela. Eu encerro esta palavra dizendo que o maior avivamento da vida de Moisés não se deu nos holofortes. E eu sei que tem gente aqui clamando por dias especiais. Gente falando: pastor, quando é que eu vou estar com aquele dia maravilhoso, que eu vou poder tirar aquela fotografia e dizer: eu venci. Olha, o vestido já está comprado, o sapato já está no armário, olha, a maquiagem já está comprada, eu já marquei o dia da noiva, o dia do noivo. E Deus está dizendo: tolo, não será em dias especiais, será na sua rotina. Eu quero que você entenda que nem todo lugar indesejado foi o diabo que te colocou. Fui eu que coloquei você em lugar indesejado para ser em lugar indispensável naquilo que estou fazendo. É no lugar indesejado que a família é formada. É no lugar indesejado que os meus olhos se abrem para aquilo que eu não olhava antes. É no lugar indesejado que eu vejo a chama do fogo de Deus na minha frente. É no lugar indesejado que eu tiro a sandália e digo: agora, Pai, está contigo. Eu estou abrindo mão das minhas forças, estou abrindo mão das minhas proteções. É no lugar indesejado, sem glamour, que a marca do Espírito Santo me toma. É no lugar indesejado que a minha alma encontra abrigo. É no plantão da madrugada que eu canto baixinho no hospital, e lá na enfermaria do hospital. É na vida comum, talvez lavando louça, com lágrimas escorrendo dos olhos, dizendo: quando é que as coisas aqui em casa vão melhorar? Quando é que o palácio vai chegar? E Deus vai dizer: eu não vou te apresentar um espelho, eu vou te apresentar a minha presença. E naquele dia, mesmo lavando panela, mesmo lavando prato, há uma glória que toma conta
volta daquela cozinha e uma ideia vem na sua cabeça, uma estratégia sobe na tua mente. É naquele dia, pegando Uber, que você está ali, olhando e dizendo: meu Deus, mais um dia igual, mais um dia igual. Quando é que você vai ter um encontro com o Espírito Santo, que vai mudar o seu ministério, que vai mudar o seu jeito de viver, que vai mudar tudo que há sobre você, a sua vida, a sua família, os seus sonhos. O que começou com uma fuga, terminou com um envio. O que começou como um dia falho, começou com um sinal. E Deus ama pegar gente que o mundo chama de menos, porque vão olhar para a gente e vai dizer: você está na pior, hein? Mas Deus ama transformar aqueles que estão na pior em mais do que vencedores. Eu já vi gente que gaguejava em conversas informais, dando um show numa reunião na empresa. E todo mundo dizia: como é que você conseguiu? Eu já vi pessoas muito endividadas uma época de suas vidas tornarem-se mentores financeiros, com vida no altar. Pessoas que prosperaram e hoje ensinam multidões. Eu já vi mães solo, mulheres abandonadas com crianças, tendo que enfrentar a dureza de criar um filho sozinha, se tornando mulheres de fé, referência de resiliência. Porque quem chega primeiro não é o Egito, quem chega primeiro é o Senhor. E eu quero dizer que esse momento que você está vivendo não é um momento inútil. Você acha que está subindo o Horebe para levar as cabras para comer, mas Deus já tem uma sarça queimando lá em cima. Você acha que essa fase é uma fase horrível, mas Deus está te forjando. A sua pergunta pode ser: quem eu sou? E a resposta é muito simples: não é você, eu sou. Eu sou. Eu declaro que Deus vai acender a sarça no lugar mais comum da sua vida. Segundas-feiras comuns, ambientes comuns, cômodos comuns, casa simples. O Espírito Santo, o diabo falando: vai lá, Moisés, vai lá, sobe lá. Que decadência, hein, Moisés? Olha quem você já foi um dia, hein, Moisés? Vai lá. O diabo falando. Mas enquanto o diabo fala, Deus mostra, aleluia. E de repente, naquele dia, uma sarça pega fogo e não se consome. É como se Deus falasse: está vendo essa sarça, Moisés? É assim que o homem é quando está na minha presença. Ele pode até passar pelo fogo da prova, mas a prova não consome. Ele pode até passar pelo fogo da doença, mas a doença não consome, porque o fogo queima, mas o fogo não consome. A sarça está intacta. Deus tem presença em dias comuns. Deus tem glória em dias comuns. Tire a sua sandália dos pés, porque hoje o lugar que você está é o mesmo, mas a unção que desce sobre você é nova. Hoje há uma glória no mesmo chão que você já amaldiçoou, no mesmo lugar que você já disse: me tira daqui, me tira daqui, me tira daqui. Deus manda eu te dizer: eu não vou mudar o chão, eu vou derramar minha presença onde você está. Eu vejo lares sendo transformados. Feche os teus olhos nesse instante. Há um derramar de Deus sobre você nesta manhã. Há uma clareza no deserto.
Há uma coragem nascendo do teu interior. Por fora você não está no seu melhor momento. Mas o mesmo Deus que guiou o cesto, o mesmo Deus que fez o choro de uma criança insuportável virar sinfonia, Ele está aqui nessa manhã. Ele vai se revelar a você. Ele vai te dar uma nova cabeça, uma nova mente. Uma glória vai explodir na tua frente. Um poder vai vir. E não vai ser comum. A paixão vai voltar a tomar conta do teu interior. Uma coragem, uma ousadia. Ele vai desafiar seus medos. Porque Ele pode mandar você de volta para o mesmo lugar que você fugiu. E vai voltar com uma cabeça diferente. Porque o lugar indesejado vai tratar sua cabeça. A última vez que Moisés foi para o Egito, estava no Egito, a lembrança que ele tinha é: eu matei um homem, eu matei o homem. E agora Deus está falando: eu te forjei. Você não vai voltar lá como um assassino, você vai voltar como um libertador. Você vai voltar para o mesmo lugar com uma cabeça que viu a glória. Eu estou sentindo a glória de Deus. Eu não sei você, mas tem algo queimando aqui. Eu sinto algo queimando num dia comum. Eu sinto algo queimando na minha vida comum. Eu sinto algo queimando no meu trabalho comum. Eu sinto algo queimando na minha renda comum. Eu sinto algo queimando. Parece que é a minha rotina. Parece que, ai pastor, eu vim mais um culto. Não, não é mais o culto não. É o culto da sua vida hoje. Hoje é o culto da sua vida. Hoje é o culto da sua história. Hoje não é só mais um domingo não. Hoje é o domingo que haverá uma voz dizendo: vem, 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 que eu vou fazer algo diferente. Você pode se levantar, colocar-se em pé. Fecha os teus olhos só mais um instante. Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la. Quando Moisés viu aquela sarça, o chão que era um chão maldito foi promovido a chão santo. E Deus transformou aquele ambiente. Eu quero declarar sobre a sua vida que todo lugar é indesejado até que a unção de Deus seja derramada. E eu declaro a unção sendo derramada sobre a tua vida nesta manhã. Do alto da tua cabeça, planta dos pés, a unção vai começar a descer sobre você agora. Deus está se revelando a você aqui agora. Você fala: pastor, mas eu não conheço a Deus, mas Deus te conhece. Moisés até então nunca tinha orado como orou naquele dia. Moisés até então nunca tinha falado com Deus como falou naquele dia. Mas mesmo quando eu não vi Deus, Deus me viu, Deus viu você. E hoje Deus está se apresentando a você. Ele está se apresentando a você. Ele está se apresentando a você. Eu quero que com os olhos fechados agora, você comece a sentir a glória de Deus. Olha, hoje pode ser um domingo comum, mas você não está só levando as ovelhas e as cabras do seu sogro. Você está subindo o Monte Horebe nesta manhã. E no Monte Horebe já tem uma sarça pegando fogo. Uma sarça que vai te dar chamado. Uma sarça que vai te dar armas espirituais. Uma sarça que vai revelar propósito para dias comuns. Uma sarça que vai te dar estrutura para guiar sua família. Uma sarça que vai te dar sabedoria para reverter cenários. Uma sarça que vai fazer você mudar a tua história. Saiu como bandido, mas vai voltar como libertador. Uma sarça que vai te dar ousadia para entender que não é o limite que a vida te colocou, mas é aquele que fala contigo. Não resista não, porque algo está sendo derramado sobre você. Eu declaro agora avivamento sobre a tua alma. Eu declaro agora poder sobre o teu espírito. Se você puder levantar as suas mãos,
Se você puder levantar as suas mãos, fechar os teus olhos. Eu declaro a presença de Deus sobre a vida de você agora. Eu declaro o Espírito Santo tomando conta do teu interior. Eu declaro a glória de Deus forjando você num dia comum. Eu declaro que haverá de dentro para fora uma unção sendo desatada, onde todo mundo olha para você e diz: perdeu, morreu, acabou. E Deus está dizendo: eu estou te lapidando nesses dias, eu estou te lixando, eu estou te afunilando, eu estou te preparando, eu estou te lapidando, porque você não cabia no propósito, mas a casa de Jetro vai te colocar no propósito. Eu quero que você agora reaja à unção que está caindo sobre a tua vida agora. Eu quero que você reaja ao poder que está sendo liberado sobre você aqui agora. Eu quero que você reaja a uma unção que está quebrando maldições, coisas que estão prendendo a sua cabeça, prendendo a sua mente, pensamentos obscuros. O diabo está gritando: assassino, assassino, assassino. E Deus está dizendo: eu vou te usar, eu vou te usar. Eu quero dizer que a glória de Deus vai mudar cenários neste dia. A glória de Deus vai quebrar sentenças. A glória de Deus vai desfazer opressão. A glória de Deus vai liberar sua alma. A glória de Deus vai tirar você dessa caverna. A glória de Deus vai tirar você desse quarto escuro. A glória de Deus vai tirar você desse abismo. A glória de Deus vai se revelar a você. Abaixando. Deixa que a glória de Deus te tome. Essa fase não é perdida, diz o Senhor. Essa casinha que você está morando é importante para o processo. Essa porta que se fechou é importante. Continua andando, porque eu vou me revelar a você, diz o Senhor. Essa fase que você chama de indesejada, ela é indispensável. Põe a mão no seu coração. Sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. Sou eu que falo. Tu pensou que eu te abandonei. Tu pensou que eu te deixei. Que eu não vi o que aconteceu. Eu vi. Eu vi. Eu vi quando tu correu desesperado pelas areias do deserto. Eu vi quando sem rumo não tinha nem onde ficar. Eu vi. E por te amar eu deixei, porque eu conheço o teu amanhã. Eu não tenho medo, porque eu já escrevi o teu amanhã. Já sei onde tu estarás. Eu deixei que as lágrimas corressem dos teus olhos. Eu deixei e me silenciei, porque eu já tinha escrito o dia, eu já tinha escrito a hora, eu já escrevi. Eu já escrevi o dia da virada, eu já escrevi. Mas levanta dessa cama, levanta desse quarto, vai guiar as ovelhas. Vai fazer o que te chamei para fazer. Porque num dia comum me revelarei a você, diz o Senhor. Num dia que você fala é só mais um dia perdido, eu me revelarei a você e darei a você a virada que tanto te prometi, diz o Senhor. Glorifica a Deus pela vida que você tem. Glorifica a Deus pela fase que você tem. Glorifica a Deus pelas pessoas que estão ao seu lado. Labaxá, labacanta, labassurenda, labacantará. Glória. Você pode se alegrar pela fase que você está vivendo. Você pode se alegrar. Você pode subir o Monte Horebe dizendo: alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer essa semana.
Olha, essa semana tem tudo para ser uma semana comum. E é por isso que eu estou animado, porque vai acontecer alguma coisa. Xarabacandalava, xarabacandalava. Essa semana tem tudo para ser uma semana apagadinha. Mas eu estou muito animado, porque na semana apagadinha a sarça vai pegar fogo. Todo mundo fala que final de mês é horrível. Todo mundo fala que final de mês é perdido. Todo mundo fala que final de mês é dramático. Mas nesse final de mês a sarça vai pegar fogo. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus é bom e o diabo não presta, é ou não é? Então tá bom. Vamos ouvir a palavra. Você que está online vai ouvir a palavra de Deus. Abra bem seus ouvidos e o seu coração para que a voz de Deus te alcance. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó, capítulo 5, verso 18. Jó 5, 18. Depois vamos ler outros textos ainda. Jó 5, 18. Diz assim a palavra de Deus: pois ele fere, mas ele trata o ferido. Trata do ferido. Ele machuca, mas as suas mãos também. Quem é esse ele? Deus. Então Jó está dizendo que Deus fere, mas Deus trata o ferido. Ferido por quem? Ferido por ele mesmo. Ele machuca. Quem machuca? Deus. Mas as suas mãos também o curam. Agora eu quero ler com você o livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Por isso, o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. E eis que a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e o chamará Emanuel. Vamos agora ao Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, ela ficou grávida, por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo, e não queria expô-la à desonra pública, e decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, e em sonho lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de quem? De Jesus, porque ele salvará o povo dele de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado, e recebeu Maria como esposa. O texto que lemos de
Isaías 7:14, é exatamente o texto citado pelo anjo a José em Mateus capítulo 1. Ou seja, esse texto de Jó 5:18, que foi o primeiro que li, ele fere, mas ele vem tratar a ferida daquele que fere. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Esse texto, para mim, ele é um pouco enigmático no aspecto de que como nós vemos a vida. Para nós é muito difícil identificar alguém que fere como alguém que lhe ama. É muito difícil entender que alguém que machuca de verdade gosta de mim. Falamos sobre isso inclusive no culto da manhã. Mas a cabeça de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, ela precisa confiar mais na Bíblia do que nas suas sensações e na sua história. O maior objetivo de Deus é que você seja dele. E Adão e Eva fizeram uma bela bagunça. O pecado de Adão bagunçou demais a gente. Talvez você não pense isso sobre si mesmo, mas você é complicado. Eu sou complicado. Nós temos coisas na nossa vida que acontecem de forma muito natural, que nos empurram para longe de Deus, sem que a gente faça força nenhuma. Muito pelo contrário, o movimento em direção a Deus é um movimento que não é natural. Natural é eu me afastar. Natural é eu dar vazão aos meus desejos. Natural é eu fazer o que os meus impulsos querem. E a maioria dos nossos desejos e dos nossos impulsos não nos levam para perto de Deus. O próprio apóstolo Paulo diz. Ele diz, o que eu mais quero fazer eu não faço. E o que eu não quero fazer é isso que eu faço. Essa ferida, esse machucado não é algo para tortura, mas é algo para refinar. A única forma de ourives refinar o ouro é colocando o ouro no fogo. E o fogo vai separar o que é ouro do que é sujeira. E muitas vezes nós construímos uma vida em cima de planos muito legais, muito prazerosos, mas que o destino desses planos não nos fazem viver o que Deus tem para nós. Eu já fiz muitos cultos fúnebres na minha vida. Muitos. E é interessante quando você vai num culto fúnebre, num cemitério, numa igreja, sei lá onde, e você vê as pessoas com cara de paisagem nos cantos das paredes, olhando para aquele caixão com aquele pensamento distante, refletindo sobre suas vidas, e é como se caísse a ficha. A morte é real. Um dia tudo vai acabar. Mas não precisa muito tempo depois que sepultou o defunto, a gente volta a viver. Como se essa realidade fosse uma realidade eterna. Como se nós não estivéssemos envelhecendo. Como se o nosso corpo não estivesse caminhando para o fim. E todos nós temos planos. E o que eu quero transmitir a você, o que o Espírito me disse é que para você chegar em muitos lugares que Deus te prometeu, Deus vai ter que bagunçar sua agenda. Deus vai ter que bagunçar seus projetos. Deus vai ter que entrar naquilo que você estabeleceu como regra de vida e dizer, não vai ser mais assim. E esse é o momento que vai separar aqueles que creem dos que não creem. Vamos imaginar o que aconteceu com José. José tem um plano. Qual é o plano? Ele vai se casar. Ele ama uma jovem. José devia ser um quarentão, 45, 46, 47. Não temos a precisão, mas certamente muito mais de 40. E Maria, uma jovem judia. As meninas se casavam muito cedo. Logo depois de completarem as suas regras, muitas meninas pela tradição judaica já se casavam. Maria devia ser uma adolescente, 13, 14, 15 anos no máximo. É assim que era a lei, que era a tradição. José era um homem íntegro, reto, justo. Não sou eu que digo, é a Bíblia. E agora ele está muito feliz porque ele vai se casar. Ele está apaixonado. Ele acha uma mulher linda. E Maria é chamada de mulher bendita. Maria não era uma mulher qualquer. Havia graça sobre ela. Havia uma beleza. José está muito feliz porque ele descobriu o amor. E aí, um belo dia, contrato de casamento feito. As núpcias não tinham sido efetivadas. O sexo não tinha sido efetivado. Mas já havia um contrato de casamento. E em tese, eles já estavam casados.
Só não tinha sido a festa ainda. É como se fosse aqui no Brasil, você vai no cartório, você se casa diante do juiz de paz, mas o buffet, a festa, o pastor ainda não aconteceu. Era exatamente isso que estava com José. Diante das leis, eles já estavam casados, só faltava a festa. E aí a Maria chega para ele e fala uma coisa que arrebenta tudo. Ela diz: eu estou grávida. A gente sabe a história. A gente sabe que ela estava grávida do Espírito Santo. Mas se coloque no lugar de José. Pare por um minuto só e pense. Alguém chegar para você, uma jovem novinha, você já um quarentão, e chegar para você: olha, meu amor, eu estou grávida. Mas como assim? E não é só grávida, é grávida do Espírito. Eu estou grávida do Espírito. Eu não sei você, mas é chocante, porque ela diz: olha, o anjo que trouxe o resultado, e o DNA diz: é do Espírito Santo, viu? Aos olhos carnais, a sensação que a gente tem é: que baita mentirosa. Era mais ou menos como aquele programa do João Kleber, lembra? Estou apaixonada pelo Power Rangers. Ficava 22 horas do programa João Kleber: o negócio é grave, o negócio é sério, vamos revelar o segredo, vamos revelar o segredo. Qual é o segredo? Eu estou apaixonada pelo Power Rangers. Maria está dizendo: ei José, eu estou grávida, e é do Espírito Santo. Não, você tem que pensar como José. Você tem que entender que nunca na história José ouviu falar de que alguém está grávida ou engravida de um espírito. José tem um papel na mão. Ele poderia expor Maria publicamente. Ele poderia inclusive solicitar pela lei de Moisés que Maria fosse apedrejada, porque aquilo caracterizava adultério. Ela está grávida, há um bebê no ventre dela, a barriga está crescendo. Mas a Bíblia diz que José era um homem justo, compassivo e amoroso. Ele está sofrendo. E a primeira lição que eu tiro de José é: quando a vida colocar você num estado de choque, calma. Quando você fez tudo para acontecer de um jeito e está acontecendo ao contrário, calma. Você não pode dar uma resposta fácil para um problema complexo. Você não pode responder na emoção aquilo que você não entende nem o que está acontecendo. Eu acho lindo porque José, ele não coloca a boca no trombone, ele não sai gritando, ele não sai culpando a vida, ele não vai beber no bar, ele não vai usar droga, ele não vai falar nada. A Bíblia diz que ele vai deitar e vai dormir. Algumas vezes uma boa cama e uma boa noite de sono faz você evitar muita bobagem. Algumas vezes falar: amanhã eu vejo isso, vai te ajudar muito. Cuidado você que é muito esquentadinho, que não gosta de deixar para amanhã o que você pode deixar para lá. Cuidado você que fala assim: não, eu não durmo sem resolver isso. Você pode aumentar o dano. José nunca viu isso em lugar nenhum. José está passando por um processo complicado. Não é a vida do outro, é a vida dele. Não é o casamento do outro, é o casamento dele. Não é a esposa do outro, é a esposa dele. Não é o nome do outro, é o nome dele. E ele vai simplesmente não fazer nada. E eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas você pode hoje estar aqui nervoso para esse culto acabar, para mandar uma mensagem, para xingar alguém, para tirar satisfação, para pegar seu carro derrapando pelas ruas de Itaquera, ir lá na casa da pessoa, e Deus manda dizer: nem tudo é o diabo. Algumas vezes sou eu bagunçando os seus planos, sou eu mexendo na sua estrutura. Veja, Maria não estava grávida por conta do diabo. Maria não estava grávida por conta de um capeta, por conta de uma macumba. Maria estava grávida porque Deus estava mexendo nos planos de José. E se Deus quiser mexer nos seus planos? E se Deus quiser mexer na casa que você mora? E se Deus quiser trocar você de empresa? E se Deus quiser afastar você de pessoas? E se Deus não estiver satisfeito com o relacionamento que você tem? E de repente Deus vai dizer: eu vou terminar esse namoro porque ele está me pedindo para ser honrado, ele está me pedindo para usar ele, mas do jeito que está esse namoro não vai dar certo. Deus algumas vezes vai bagunçar os seus planos para salvar você. Deus algumas vezes vai bagunçar os seus projetos, porque o lugar onde você tem pedido para ele te levar, naturalmente você não vai com aquilo que você planejou. Mas que bom que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos pensamentos. E o que eu acho lindo é que José está debaixo de uma árvore dormindo, chateado, cabeça inchada. Ele sabe que tem que tomar uma decisão, mas não sabe o que. E aí o anjo de Deus, olha que lindo, Deus não é um Deus de confusão.
Tudo que Deus faz pode ser estranho, pode ser angustiante, mas Deus nunca vai deixar dúvida. O anjo vai falar com Maria e o anjo vai falar com José. Os dois são acionados. E aí, você começa a ver o trabalhar de Deus. Fala comigo, Deus não é Deus de confusão. Olha, irmão, pode ser estranho, pode ser complicado, mas nunca será debaixo de confusão. Se o que você está vivendo tem confusão, não é coisa de Deus. Deus não é Deus de confusão. Ele fala com Maria e ele fala com José. Ele não fala só com José. E aí, ele vai falar com José. José está lá com a cabeça inchada, nervoso, preocupado. Imagine o ego ferido. Nós somos humanos, imagine o que passava pela cabeça de José. Ela me traiu, ela quebrou a minha confiança. Uma pessoa traída, ela se sente um lixo, sim ou não? Uma pessoa traída, uma pessoa que confia em alguém e descobre um adultério, descobre uma traição, deve ser um dos piores sentimentos que devem existir. José está se sentindo o pior dos homens. E aí Deus vai até ele e a primeira coisa que Deus fala é: José, filho de Davi, não tenha medo em receber Maria como sua esposa. Deus fez uma bagunça, mas ele começou a derramar um ambiente de paz. Quando você não souber o que fazer diante dos planos que não deram certo, quando o que você colocou na agenda não acontecer, feche os olhos e diga: Senhor, se o Senhor está nisso, me dê paz. Quando Deus bagunça a sua vida, Ele pode até bagunçar, mas Ele não vai tirar de você a paz. A Bíblia diz que o anjo diz para José: não tenha medo. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 2, que vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vivem lutando e trazendo guerras. Não têm porque não pedem. Tiago está dizendo: vocês vivem a lutar e fazer guerras. José, ele não fala nada. Ele simplesmente para. E quando ele para, Deus vai falar com ele. E ele vai dizer: não tema receber Maria. Talvez qualquer outra pessoa falasse para ele: não tema receber Maria. Ele poderia dizer: cala a sua boca. É porque não é a sua mulher, é porque não é a sua vida. Mas a voz de Deus traz um consolo que nenhuma outra voz traz. A voz de Deus, é por isso que você tem que parar de, quando as coisas derem errado na sua vida, ficar ouvindo qualquer um, porque qualquer um não vai conseguir preencher o buraco do vazio da sua alma. Mas a voz de Deus tem consolo, a voz de Deus tem consolo. Meu irmão, você não vai morrer se esperar mais um dia. Você não vai morrer se aprender a orar antes de falar. Você não vai morrer se antes de rasgar o contrato, dobrar os joelhos e Deus fala comigo. Porque se for o Senhor que está mexendo nos planos da minha vida, eu preciso entender que eu não posso abrir mão disso. Então me dá paz. A Bíblia diz que quando José ouve o anjo, a situação é a mesma, o problema é o mesmo. Ele vai ter que encarar a sociedade, ele vai ter que casar com uma mulher grávida, ele vai encontrar risadinha, ele vai encontrar piadinha, ele vai encontrar pessoas dizendo: ei, você é um corno mesmo, hein, José? Mas não tem problema, porque a voz de Deus traz paz. E eu pergunto: o que é que está te incomodando nessa tarde? O que é que está fazendo você não dormir? Qual foi a notícia que você recebeu essa semana, que você diz: pastor, minha vida está um inferno, minha cabeça não para, é uma coisa atrás da outra, é uma enfermidade, é uma crise financeira, é um filho que foi embora, é ficar sozinho, é desempregado, é uma ameaça, é um desamparo, é alguém. Ouça o que Deus diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, levanta a mão para cá, receba isso no seu coração. Deus está mexendo nos seus planos, porque Ele sabe o melhor, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. A paz de Deus para você não é uma vida fácil, a paz de Deus para você não é uma vida sem tribulação, a paz de Deus para você é uma voz que vem do céu para sua alma, pega na tua mão e diz: fica firme, porque eu sei e você não sabe. Fica firme, porque eu estou cuidando de você. Levanta a mão bem alto e diga bem alto: Deus, eu vou ficar firme quando o Senhor mexer nos meus planos. Aleluia, aleluia. Deus abraça José. Fica firme, José. Então não depende de dinheiro.
Então não depende de segurança, então não depende de clima, então não depende de risadinha, depende do que está na minha alma. A paz vem lá de dentro. Deus coloca a paz em José. A situação ainda é estranha, mas ele tem paz. A situação ainda é difícil de explicar, mas ele tem paz. Então você está buscando o que está errado. Não peça para Deus mudar a situação, peça para Deus te dar paz. Diga: Deus, está estranho, mas me dá paz. Deus, a matemática não bate, mas me dá paz. Deus, eu não consigo falar lá em casa, mas me dá paz. Deus, eu não estou conseguindo lidar com essa pressão, mas me dá paz. Meu casamento está em ruína, o do José também estava, mas Deus deu paz, porque ele aprendeu a ouvir a voz certa. Que vozes você ouve? Quem são as pessoas que influenciam o ritmo da sua vida? Quem são as pessoas que pintam o que está para acontecer? Guarde bem seus ouvidos. Gente confusa, gente negativa, gente que não sabe nem o melhor, gente que tem incerteza. Não. Algumas vezes é melhor se isolar, fugir um pouco da rede social, fechar um pouco a porta que dá acesso às pessoas da minha vida. Dizer: Deus, o que o Senhor pensa sobre o que está acontecendo comigo? O que o Senhor pensa sobre o que está acontecendo na minha família? Não era isso que eu queria viver. Sabe, irmãos, quantas coisas eu vivi que não queria, e agradeço a Deus por o Senhor ter me permitido viver tudo isso. Quantas coisas forjaram em mim maturidade que naturalmente eu não teria. Uma reflexão, uma mentalidade que eu sei que se eu deixasse as coisas fluírem, naturalmente eu não encontraria. Deus continua dizendo para cada um de nós o que disse para José: não tema, não tenha medo. Eu quero ser boca de Deus na tua vida aqui hoje. Não tenha medo. Eu não sei o que está acontecendo, mas deixa isso entrar na tua alma. Não tenha medo. Fecha os seus olhos. Não tenha medo. O mesmo Deus que foi até José naquele dia de angústia, o mesmo Deus que foi até José naquele dia de pânico, Ele está aqui nesta noite, e Ele manda eu dizer a você: não tenha medo, eu vos dou a minha paz. Abaixar, abacai, eu te dou a minha paz. Deixa essa paz tomar conta da tua alma agora. Não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É estranho, mas eu estou aí. Não tenha medo, eu sei para onde estou te levando. Não tenha medo, eu estou mexendo na tua base de apoio. Não tenha medo, não tenha medo. Ah, pastor, é estranho, mas eu estou aí. Não tenha medo. Só que não é só a paz. O anjo vai dizer para José: o que nela foi gerado procede do Espírito. O que nela foi gerado não é fruto de um estupro, não é fruto de um abuso, não é fruto de um adultério, não é fruto de uma safadeza. O que está no ventre dela é fruto do Espírito. Sabe o que o Espírito de Deus está falando para José? Ei, eu quero te confortar, José. Quando Deus bagunça os seus planos, Ele vai trazer conforto para você. Você não vai ficar ali: ai meu Deus, eu estou agoniado. Não, você vai ter conforto. Deus vai te dar sinais que Ele está com você. O Espírito Santo não é uma energia, uma força, como muitos creem. Quando o anjo diz: olha, o que está no ventre dela é do Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Deus. É o Espírito Santo. É João 16, 7, 8 e 14. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele glorificará porque receberá do que é meu e anunciará a vocês. O anjo está dizendo: José, esse bebê que está aí é obra do Espírito Santo. E se eu disser para você que essa bagunça é obra do Espírito Santo? E se eu disser para você que essa pessoa que sempre te ajudou, que agora não quer te ajudar, é obra do Espírito Santo?
E se eu disser para você que essa porta que nunca se fechou para você, agora se fechou, é obra do Espírito Santo. Porque se for obra do Espírito Santo, você vai voltar a dormir hoje. Se for obra do Espírito Santo, você vai voltar a descansar hoje. Porque onde o Espírito de Deus está, há conforto. Onde o Espírito de Deus está, há consolo. Pastor, morreu, mas Deus está no controle. Volta a dormir, porque Deus não erra. Só tem uma pessoa que pode consolar o coração de um homem que sofre a bagunça da vida: o Espírito Santo. E eu quero declarar hoje, não importa o tamanho do seu problema, o Espírito Santo está nesta igreja. Eu declaro que você voltará a descansar nessa noite, você voltará a dormir nessa noite, você voltará a ter sua vida em calma, em tranquilidade, porque o Espírito Santo está aqui. Em José não é fruto do pecado, é fruto do Espírito Santo. Volta a descansar, volta a dormir, volta a trabalhar, volta a sorrir. Não fique discutindo com a situação, ouça a Deus. Não fique tentando criar um mapa do que aconteceu, nem tudo vai ser explicado. Não fique tentando encontrar respostas. Deus manda dizer: não é hora de respostas, é hora de me ouvir. Você não está preparado para ouvir tudo o que está acontecendo. Eu conheço a tua história na palma da minha mão. Eu fiz o seu começo, o meio e o fim. E eu não estou na fase de te explicar nada. É a fase de pegar você no colo e levar para o lugar que eu te prometi. Então, por favor, nessa fase, não peça respostas, peça o meu Espírito. Clame pelo meu Espírito. Se encha do meu Espírito. A conta está esvaziando, se encha do meu Espírito. O lar está em crise, se encha do meu Espírito. O exame está ao contrário, se encha do meu Espírito. Pessoas estão virando a cara para você. Não vá buscar entender por que foram embora. Não é para marcar café, não é para marcar reunião, não é para lavar roupa suja. Ao invés de ir lá se humilhar, dobra o joelho e se encha do meu Espírito. Se encha do Espírito. Ei, José, não vá no cartório, creia no Espírito, creia no Espírito. Aí o anjo diz: ela vai dar à luz a um filho, e você vai dar o nome de Jesus, porque ele vai salvar. Essa bagunça que você não está entendendo, essa bagunça que te fez ficar mal, essa bagunça que te fez chorar, José, essa bagunça aí é o que vai salvar as pessoas dos seus pecados. Essa situação desconfortável, essa situação constrangedora, essa situação que você fala: está estragando minha vida. Não. Jesus significa Jeová é o nosso ajudador. Jesus significa meu socorro. Ele está dizendo: ei, José, aguenta, confia em mim, porque eu estou ferindo você, mas aquele que fere também cura. Lembra que eu li para você Jó? Aquele que machuca, ele cura aquele que machuca. Ei, José, eu estou estragando o seu plano, mas eu já tenho a saída em honra para isso. Eu estou mexendo na sua base, mas eu vou usar isso que aparentemente é uma ferida e um machucado para salvar. Eu acho lindo quando o anjo diz: ele é a salvação. O anjo está apontando para o ventre de Maria, dizendo: ele é a salvação. Sabe o que era o ventre de Maria antes do anjo falar? Era a vergonha de José, era o símbolo da mentira, era o símbolo do adultério. Mas a hora que Deus aponta para o ventre de Maria, Deus fala: não é maldição, não é uma bênção. E Deus manda te dizer: calma, porque o diabo quer que você responda muito rápido. Nem tudo é o que parece, nem tudo é o que parece. Tem muitas coisas que o diabo tem dito: é Deus que te abandonou. E Deus está dizendo: não é abandono não, é o maior milagre de toda a sua vida. Não é desprezo não, é avivamento. Você ainda vai sorrir do que te fez chorar. Você ainda vai dançar músicas que aparentemente eram fúnebres, e eu farei ser avivamento da tua vida. Ele é a salvação. Ele é a salvação. Eu já fui salvo por coisas que me fizeram chorar, e eu sei que vocês também já foram. Hoje a gente pode olhar no retrovisor e dizer: obrigado por aquela decepção, obrigado por aquele lamento, obrigado porque eu deixei de ser besta, eu deixei de ser sonso, eu deixei de acreditar em qualquer idiota, eu a deixei. E Deus está dizendo: eu estou bagunçando sua vida. Os judeus queriam um libertador político. Os judeus não queriam um libertador que libertasse do pecado. Os judeus queriam um salvador que libertasse eles
de Roma. Eles não queriam mais pagar impostos. Mas Romanos 3:23 diz que todos nós pecamos e todos estamos fora da glória de Deus. Nem tudo que Deus vai fazer na sua vida combina com o que você quer, mas combina com o que você precisa. Os judeus ficam bravos porque Jesus está libertando eles do que eles não queriam. Eles não queriam um libertador de pecados. Eles queriam que Roma falisse. E Jesus diz: dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Jesus está dizendo: pague seus impostos. E é por isso que até hoje os judeus estão esperando o Messias. Estão lá orando, se reúnem clamando: venha Messias. E Jesus já veio há 2000 anos atrás. Que bom que você acredita em Jesus. Porque enquanto eles estão esperando um libertador, há 2000 anos nós já estamos livres. Desde o dia que levantamos nossas mãos, já fomos salvos, restaurados. Então talvez Deus está bagunçando sua vida e Ele não vai dar a você o resultado que você quer. Será que realmente aquilo que você sofre para ter é o que você precisa ter? Você já parou para pensar? Esse desejo obstinado, seja uma compra de um produto, de um carro, de uma casa, algumas vezes é pura vaidade. Muitas vezes nós sofremos por coisas que a gente nem precisa, mas colocamos em nós mesmos um peso para realizar, para fazer, para atingir uma motivação banal. E Jesus está dizendo: não, eu não vou deixar você ter corda nisso, porque isso só vai te distrair. Ei José, o que está no ventre de Maria é para salvar os homens dos seus pecados. É por isso que você tem que confiar em Jesus. Aí o anjo fala algo maravilhoso para José. Ele fala: olha José, tudo isso aconteceu. Tudo isso o quê? Você está casado, a mulher fica grávida, fala que é do espírito, você tem uma crise, você quer morrer. Eu estou aqui falando com você, mas tudo isso se cumpriu, porque o profeta disse isso há 700 anos atrás. É como se o anjo falasse: ei José, isso aqui não é uma bagunça, isso aqui é fruto de uma promessa. Esse dia é uma promessa. Não é que Deus acordou e diz assim: ah, hoje eu vou ali bagunçar a vida do fulano. Ei José, você está debaixo de uma promessa. Eu quero dizer para vocês aqui: nada que acontece na sua vida é por acaso. Vocês estão debaixo de uma promessa. E Deus prometeu estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Deus prometeu amar vocês. Deus prometeu cuidar de vocês. Deus prometeu levar vocês para eles. Então vocês têm que entender: quando o diabo disser que você não é amado, você diga: cala a boca, Satanás, porque eu vivo debaixo de uma promessa. Eu sou profetizado, a minha família é profetizada, a minha filha Júlia é profetizada, os netos que eu ainda nem tenho, eles são profetizados. Eu não nasci para morrer para o inferno, eu nasci para ir para o céu. A Bíblia diz em Jeremias que antes do meu pai e minha mãe se conhecerem, Deus já tinha me elegido por profeta e sacerdote. A minha origem não é o inferno, a minha origem é o céu. Eu sou profetizado. Então Deus está dizendo para José: ei José, não tenha medo, porque esse dia que te pegou de surpresa era um dia que já estava marcado na eternidade. Oh meu irmão, Deus não errou quando projetou você. Você pode estar achando estranho esse momento, mas você pode levantar a mão e dizer: eu faço parte de uma promessa. E nessa promessa, aleluia, essa promessa aponta para a redenção, essa promessa aponta para a vida eterna, essa promessa aponta para o melhor de Deus. E a Bíblia diz em Números capítulo 23 versículo 19 que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa ou mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Em Josué capítulo 21 versículo 45, de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Hebreus 10, 23, a Bíblia diz: apeguemo-nos, mantemo-nos firmes à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Eu faço parte de uma promessa.
promessa. Eu tenho uma promessa. O diabo não vai rir da minha cara. Satanás não vai enfraquecer a minha fé. Eu tenho uma promessa, e essa promessa não vai ser destruída por nenhuma crise, por nenhuma zombaria, por nenhuma macumbaria. Aleluia. Eu quero dizer que tem promessas de Deus que ainda não se cumpriram, e para que se cumpram, Deus vai bagunçar seus planos. Eu quero dizer que tem lugares que Deus prometeu levar você, e a única forma dele levar você aos lugares que ele prometeu é bagunçar alguns planos. Eu quero dizer que tem algumas coisas espirituais que Deus vai derramar sobre você, que vão vir quando Deus bagunçar seus planos. E se você for muito metódico, se você for muito inflexível, você vai achar que aquele que te feriu, feriu porque te odeia. Mas Jó diz, ele fere, mas ele cura aquele que fere. Deus feriu José, feriu mesmo. Mas você tem que lembrar que o choro dura uma noite só. Ele não é aquele que faz a maldade e vai embora. Ele não é aquele que fere você e te abandona. Ele fere, mas ele continua do teu lado, dizendo, os remédios já estão aqui. Eu precisei chamar sua atenção. O Salmo 145, 18 diz que o Senhor, Ele está onde? Ele está onde? Ele está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Só que aí existe a última coisa para a gente orar. José recebe a paz, não tenha medo. José recebe o consolo. José recebe a promessa. Só que no versículo 24, coloca para mim o versículo 24. Ao acordar, José fez o quê? O que o anjo havia ordenado. E ele recebeu Maria como esposa. Ele casou com ela. Não adianta pedir a Deus o consolo quando Deus bagunça os meus planos. Não adianta pedir a paz. Não adianta crer que é uma promessa. Não adianta simplesmente crer que vai, pastor, eu sei que tudo isso que aconteceu na minha vida é para o meu bem. Eu sei que toda essa desgraça que eu acho que foi lá na frente, não adianta. Você tem que levantar e tomar uma atitude. Você tem que mostrar que você acredita que Deus está no controle, e tem que casar com Maria. Quem que Maria representa? Maria representa uma situação que é indigesta. Maria representa um casamento estranho. Maria representa casar com alguém que vão olhar para mim e vão zombar de mim. Vão dizer que eu sou corno, que eu sou chifrudo. Vão dizer que eu fui enganado. Vão dizer que eu sou um trouxa. Mas quando Deus fala comigo, eu não me importo mais com o que as pessoas pensam. Eu não me importo mais, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Deus falou comigo. Eu não vou fazer média, eu vou cumprir o que Deus falou comigo. Você tem que dar valor para a voz de Deus. Você tem que parar de agradar as pessoas e fazer o que Deus mandou. José levanta, ele fala, mulher, vamos casar. E vai ser um belo de um casamento. Nós vamos fazer tudo o que nós programamos. Mas José, não, Deus não falou com você, Maria. Falou comigo também. É estranho, mas Deus está conosco. É complicado, mas Deus está conosco. Ninguém nunca passou por isso, mas Deus está conosco. E quando Deus permite você passar por algo que ninguém nunca passou, é porque Ele quer dar um resultado que ninguém nunca teve. Escute isso. Quando Deus te espreme de um jeito que você nunca viu ninguém ser espremido, Deus vai arrancar algo de você que normalmente nunca arrancou de ninguém. Grandes esmagamentos, grandes fluir. Nunca olhe para uma pessoa que chega num lugar grandioso e acha que ela chegou ali sem cicatriz. Grandes homens de Deus são homens esmagados. Grandes mulheres de Deus são passados pelo fogo da vida. Me dá coceira ouvir a oração de alguém que não passa por lugar nenhum. Mas você vê uma pessoa que chega aqui e ora, se derrama, chora,
Aí você vai entender a história dessa pessoa. Você vai entender o quanto de coisa ela teve que engolir, o quanto sapo ela teve que engolir. E disse: Deus falou comigo, que mal poderá me fazer o homem, eu vou seguir em frente. É por isso que eu estou pregando aqui, porque se Deus te trouxe aqui nessa tarde, ao acordar José disse: eu vou casar com ela. Esse culto vai levantar você para tomar sua atitude. Deus está dizendo: eu não vou te responder tudo, vai fazer o que você tem que fazer, vai desafiar seu medo, vai desafiar a ansiedade, vai desafiar, vai fazer o que tem que fazer, vai voltar a trabalhar. Para de pegar atestado médico, eu não vou responder para você não, você não está louco não. Vai trabalhar ainda sem saber, eu estou com você. Pare de dar desculpa, vai cumprir o plano, volta a retomar a sua vida. Eu vou mostrar que não é a sua desgraça, mas é a redenção da tua família. Salmo 37, versículo 5. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Põe o 7. Descansa no Senhor e faz o quê? Aguarde por ele em paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso, e seus caminhos quando eles maquinam o mal. Eu já vi muito crente dizendo: a vida de crente não é fácil, que eu fico vendo meus primos. Você é um bobão? O que você é? Um bobão? Você quer a vida deles para você? Você quer uma vida melhor do que estar na casa de Deus? Do que ser tratado pelo Espírito Santo? Do Deus falando claramente para você, para te levar onde eu te prometi. Alguns planos seus eu vou frustrar, mas aquele que machuca é o mesmo que cura, aquele que fere é o mesmo que cicatriza. O que eu estou fazendo na sua vida, eu me responsabilizo. Então eu não vou enlouquecer, eu não vou quebrar. O diabo vai dizer: você vai morrer. E Deus está dizendo: não vai, bobão. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu tenho tuas emoções na minha mão, eu tenho teus limites na minha mão. Eu vou me matar. Vai nada, vai se matar se for ouvir o capeta. Se tu se manter nessa fase da minha presença, eu vou refinar você como refino o ouro. Eu vou arrancar de você as marcas da maldade, eu vou arrancar de você os limites da mente, eu vou arrancar de você os medos, aquela covardia. Você que é um frouxo, tudo tem medo. Eu estou te forjando, porque filho meu é homem e mulher de guerra, é homem e mulher de coragem. Eu estou refinando tua forma de pensar, de agir. Ei José, tu quando Maria estava grávida correu para dormir. Agora eu falei contigo, tu se levanta como um homem espiritual, um homem de fé, um homem que vê o impossível, um homem que sabe o que vai acontecer. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional Metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.